gente, tudo bem? Meu período no estágio tá acabando e eu abri uma caixinha lá no meu Instagram pra vocês fazerem as perguntas que vocês têm dúvidas. Porque eu reparei que o pessoal tem muitas perguntas pra fazer sobre o estágio e eu queria parar de falar dele depois que eu sair, mais ou menos. Então eu vou tentar responder tudo que me mandaram aqui nesse vídeo. Bom, a primeira coisa é que eu faço o curso de Ciência e Tecnologia, Neurociência e Engenharia Biomédica, mas eu tô inscrita ainda oficialmente só em Ciência e Tecnologia. Esse estágio que eu tô fazendo, ele é não obrigatório, então ele não vai contar para aqueles estágios obrigatórios, até porque Ciência e Tecnologia não tem. E ele tá, cadastrado no site através do BCIT mesmo. Bom, como que eu entrei no estágio? Eu tava procurando estágio na época da pandemia, eu queria entrar no mercado de trabalho na época, e eu falei pra alguns amigos que eu tava procurando, meu namorado também avisou pra alguns amigos dele, e um amigo em comum nosso tava com uma vaga aberta dentro da área dele, a gestora dele pediu pra eles indicarem, então ele me avisou, perguntou se eu tinha interesse na vaga e me passou o e-mail da gestora dele. Então eu mandei o meu currículo, que esse meu amigo inclusive me ajudou a arrumar, direto pra gestora. Não passei por site, não tinha me cadastrado nessa vaga em nenhum site, eu mandei direto no e-mail da gestora, ela entrou em contato comigo, a gente marcou entrevista, tudo, e eu então não me cadastrei no site da GUP, por exemplo. Eu fiz essa entrevista com a gestora, que depois eu vou explicar melhor como que foi. Ela, depois de um tempo, me ligou pra avisar que eu passei na entrevista, eu aceitei, né, o estágio. E depois o RH entrou em contato comigo pra me inscrever dentro do site na vaga, porque precisava pra formalizar, fazer alguns testes de raciocínio, alguma coisa assim. E depois eu já fui contratada e teve todo aquele processo de ligar ao UFABC com o estágio e tudo mais, que tem que mudar algumas documentações. A vaga que eu passei, a princípio, ela era uma vaga de CRM para produção de campanhas. Então, CRM, acho que a maioria não sabe, mas quando você tá cadastrado em algum banco, você recebe e-mail, push, SMS, essas coisas, certo? Então, a área de CRM, ela é responsável pelo envio disso. Então, a gente não faz a arte, isso daí é com marketing, mas a gente faz a parte do cadastro das campanhas nas plataformas para elas serem enviadas. Então, a parte da programação lá, de programar bonitinho a campanha e ela ser enviada de tanto em tanto tempo, a segmentação de público, essas coisas. Os pedidos da vaga eram para ter a lógica de programação, saber um pouco de Excel, SQL, SAS e Python. Aí, na época, eu sabia a lógica de programação das matérias da faculdade, eu tinha visto de um pouco de Python, então eu fiz um curso de SQL. Então, eu tinha realmente conhecimento básico das plataformas. Na hora da entrevista mesmo, a minha gestora, ela perguntou sobre mim, ela é o clássico, né? As entrevistas são bem tranquilas, pelo menos no Itaú, e ela pediu pra eu falar sobre mim. O que eu fiz foi deixar, porque foi online, né? Foi deixar o currículo do lado, assim, na tela. Por exemplo, eu tô aqui vendo a minha gestora, eu coloquei o currículo aberto assim do lado. Por quê? Muitas vezes você coloca alguma coisa no currículo que, caso você explique o por trás daquilo, talvez faça mais sentido pra vaga, talvez faça mais sentido pra gestora entender um pouco mais sobre você. Então, o que eu fiz foi, basicamente, eu não fui lendo meu currículo, mas eu fui passando pelos tópicos do meu currículo, explicando eles, de uma forma natural, assim, como se eu estivesse contando uma historinha. Então, eu falei do meu curso, eu falei de algumas tarefas que eu tinha lá, porque eu nunca tinha tido experiência com o mercado de trabalho. Então, tudo que eu coloquei foram cursos, foi coisas que eu fiz por fora. Então, por exemplo, eu participei de grupos da faculdade, essas coisas. Durante a entrevista, inclusive, no meu currículo tava que eu fazia Ciência e Tecnologia e Engenharia Biomédica, porque na época eu não tava fazendo neuro ainda. Então, a minha gestora perguntou, por que você tá a fim de entrar nessa vaga se você quer Engenharia Biomédica? Porque, né, um banco não tem muita correlação com isso. E aí eu expliquei pra ela que, na época da pandemia, eu e uma amiga, a gente começou a mexer com algumas coisas no Notion, e aí lá dentro tem uma parte de programação que essa minha amiga não gostava muito, eu fiquei responsável por fazer, e aí eu comecei a me interessar por programação, eu tive algumas matérias de programação que chamaram bastante minha atenção, e eu percebi que eu gostava de mexer com aquilo, e eu tinha interesse de colocar isso em prática no estágio. Sobre a UFABC, eu não precisei explicar muito, porque, pra ser sincera, dentro do Itaú tem muita pessoa da UFABC, muita mesmo, só na minha área tinha pelo menos uns 6, então a maioria dos gestores, creio eu, sabe como que funciona. A minha gestora já sabia como funcionava, ela sabe essa questão de pegar as matérias, que é tudo bem tranquilo, que a gente começa num curso, depois vai pra outro, então é bem ok, sabe? Eles são bem tranquilos com isso, em relação a curso também. Eu fazia engenharia biomédica. Um amigo meu, esse que me indicou, ele é da física, eu já tenho amigos da biologia que trabalham lá, então ele é bem aberto, assim. Como eu comentei, a princípio a minha vaga era pra fazer essa parte da construção de campanhas. Mas o que aconteceu é que logo que eu entrei, na primeira semana eu realmente comecei a acompanhar isso, né? Eles me colocaram pra acompanhar um analista fazendo, e aí eu ia fazendo junto pra aprender. Só que logo na primeira semana, eu acho que eles discutiram ali internamente e viram que uma das meninas que cuidava da parte de estruturante da área, ela ia sair de férias e não tinha ninguém que desse pra colocar pra fazer o trabalho dela. Porque, não fazer o trabalho dela, né, no sentido, mas, pegar algumas tarefas dela enquanto ela tava fora. Porque o pessoal de fábrica, né, que a gente chama, que era quem construía as campanhas, eles contavam horas. Então, não tinha como tirar horas deles de campanhas pra fazerem essa parte dela, que era uma parte mais estruturante. E o pessoal de estruturante, fora ela, já tava atolado com outras coisas. Então, eu tinha acabado de entrar, eu ainda não tava sabendo fazer nada com fábrica, não tinha pego nenhuma campanha. Então, a minha gestora perguntou se eu aceitava aprender essa área dela
dela, pra ficar com algumas coisas, né, tranquilas dela durante as férias, mas que não poderiam ficar paradas, pra eu já aprender. Aí eu aceitei, porque eu só queria fazer alguma coisa, e eu aprendi as tarefas dela, as que faziam sentido eu como estagiária fazer, e depois que ela voltou, em vez de eu voltar a ser fábrica, que era o que eu tinha entrado pra fazer, eu continuei estruturante, então eu nunca, de fato, fiz essa parte de construção de campanhas, tanto que eu nem sei muito fazer isso. Eu aprendi uma coisa ou outra pelas minhas funções, mas não é uma coisa que eu faço no dia a dia. Aí eu fiquei nessa área de estruturante e dentro disso o que eu fazia? Eu fazia atualização de indicadores da plataforma, porque para fazer esse envio dessas campanhas a gente tem plataformas que a gente usa. Não são plataformas internas do banco, são plataformas que a gente contrata. E dessas plataformas a gente usava uma e ia migrar para outra. Aí eu fazia a parte de indicadores e racionalização para a plataforma funcionar bem dessa plataforma antiga, eu fazia análise de erros, então às vezes o pessoal falava, nossa, essa minha campanha não tá entregando pra ninguém, ela tá dando erro, ela não tá rodando. Eu pegava e entrava lá pra ver o que podia estar acontecendo, arrumava algumas coisas. Eu fazia mais essa parte assim estruturante, eu controlava acessos também, então era mais isso, abrir incidentes na época. Então, se dava problema na plataforma, se dava problema em alguma coisa que a gente utilizava, e não era algo que foi erro manual, por exemplo, era um problema na plataforma, na configuração dela, aí eu tinha que abrir um incidente para as áreas técnicas poderem avaliar. E o que aconteceu é que depois de um ano, mais ou menos, que eu estava na área, no começo do ano passado, eu teve uma reestruturação dentro do banco e a minha gestora, ela foi para uma outra área, uma área nova, e ela levou quem era de estruturante dentro dessa nossa área antiga para trabalhar junto com ela. E eu estava incluída dentro disso. Só que essa área que a gente foi era uma área muito técnica. É uma área muito técnica. E eu fiquei junto com essa outra menina que eu tinha aprendido as tarefas dela. Ela virou PO da área. Então, o PO, ela faz a parte de gestão das pessoas, de tarefas, ela faz acompanhamento, e eu continuei fazendo essa parte mais estruturante, mais de governança junto com ela. Então, eu continuei fazendo essa parte de algumas análises, mas isso ficava mais com o pessoal técnico, e a nossa área é como se fosse uma consultoria da plataforma nova para o pessoal de CRM. Então, eu faço parte de criar os treinamentos, eu não crio o conteúdo dos treinamentos, eu ajudo eles a arrumarem alguma coisa assim, mas quem cria é o pessoal que tem um conhecimento técnico. Eu só coloco na plataforma, faço as configurações, adiciono, controlo quem fez ou não fez os treinamentos, porque eles são o que a gente usa para poder ou não liberar acesso, por exemplo. Eu faço essa liberação de acessos. Eu tenho um SharePoint, não sei se vocês conhecem, mas é como se fosse um site, assim, que você pode criar. E eu ajudei a criar o SharePoint da área, porque a ideia é que ele seja um lugar para autosserviço. Então, algumas coisas que a gente tem pronto, a gente já deixa lá para não ter que ficar respondendo sempre. Algumas informações que são importantes deixarem documentadas, eu deixo lá. Lá eu coloco os treinamentos também, para o pessoal que é terceiro. Eu faço o controle de alguns indicadores também, sobre as plataformas, sobre licenças, alguma coisa assim. E é basicamente isso. Tem outras coisas que eu faço também, mas no geral mesmo é isso daí. Então deu pra perceber que a minha área, ela é técnica, ela tem todo o pessoal técnico, que é o foco dela, e tem a PO, que é a parte mais governacional, que é a parte mais de governança, e eu que trabalho junto com ela, que faço essa parte também. E aí o que acontece é que minha gestora, ela sempre foi muito transparente, eu gosto muito dela, e ela falou que não tinha vaga pra júnior na nossa área agora, porque se eles fossem colocar algum recurso financeiro para abrir uma vaga, seria para uma pessoa técnica, que é o que a gente está precisando, uma pessoa que faça a automação, alguma coisa assim, que é uma coisa que eu não faço e eu também não tenho interesse em fazer, então para mim nem fazia sentido, por exemplo, eu me esforçar para aprender isso, para poder conseguir uma vaga, se é uma coisa que eu não quero ficar fazendo, entendeu? Então, ela falou que me ajudaria a procurar outras vagas, que me acompanharia, e ela realmente fez isso, mandou meu currículo para amigos, apareceram algumas vagas para mim internas, e eu participei de entrevistas e tudo mais. Só que o que aconteceu é que, analisando a minha vida, eu percebi que talvez eu queira seguir uma área mais voltada para a área acadêmica, e não casa, atualmente, eu continuar trabalhando, entrar num emprego CLT, que vai ser 8 horas ou mais, para eu atrasar mais a minha graduação. Minha graduação, por conta da pandemia, já ficou atrasada, e não é algo que me prejudica, mas enfim, tá mais atrasada. E eu queria terminar uma das graduações, pelo menos o BCIT logo, pra eu poder fazer um mestrado, mesmo que eu faça enquanto eu ainda tô terminando a neuro, por exemplo. Porque eu queria entrar nessa área acadêmica e eu acho que não estar mais trabalhando vai me ajudar a terminar até o ano que vem, porque eu vou poder pegar mais matéria e é uma coisa que eu vou tentar mostrar aqui. Mas é isso, então casou com o fato de não ter vagas pra mim na minha área, com eu tá olhando, de fato olhei outras vagas, mas eu percebi que talvez não seja isso que eu quero, então foi a junção das duas coisas. Mas lá dentro eles efetivam bastante, todos os meus amigos efetivaram, eu só conheço uma pessoa, duas na verdade, contando eu, que não vão ser efetivadas, uma queria ser efetivada e eu que agora não quero. Aí uma pergunta também que fizeram, eu esqueci de comentar no começo, é que meu estágio ele iniciou totalmente online, porque eu comecei na pandemia e depois que começou a voltar as coisas presenciais, eu ia
de forma livre, presencial, não tinha obrigatoriedade, depois começou a ser obrigatório uma vez na semana e atualmente é obrigatório 2 vezes na semana. Não sei se isso vai mudar depois, mas enquanto eu estou dentro do banco agora só está obrigatório 2 vezes na semana. Acho que era isso que eu tinha pra falar, eu tentei responder literalmente todas as dúvidas, eu fiz aqui uma lista, tô olhando pra ela pra conseguir responder. E se eu tiver esquecido ou se eu não tiver explicado muito bem alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou focar em responder aqui, porque eu quero fechar esse assunto e eu espero que vocês tenham entendido bem. Se tiver qualquer dúvida pode deixar aqui, espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, se inscreve no canal e se tiver alguma sugestão pode deixar aqui nos comentários também.